Olá, eu me chamo Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade de Pelotas. Esse é um podcast voltado para a saúde da mulher, temas relacionados ao dia a dia que a mulher enfrenta, e nele abordamos diferentes assuntos. Hoje vamos falar de um assunto bem especial, tá? Quando a gente fala em modelo de família, sabemos que são inúmeras as possibilidades. A gente foge, não existe mais aquele conceito de família tradicional brasileira, onde é composta por um pai, uma mãe e filhos. Sabemos que esse modelo familiar, ele deu vazão, deu importância no passado. Hoje a gente tem como modelo de família uma abrangência muito maior do que aquele historicamente que a gente carrega. E certamente hoje, se a gente for parar para olhar, uma das mais frequentes famílias é formada por duas mães. Tá? No Brasil esse número cresceu muito desde 2013, ano em que foi reconhecido legalmente o casamento homoafetivo. Lógico que todo esse amor leva a que muitos casais tenham o desejo de ter filhos. E sobre isso, como proceder, o que pode ser feito, técnicas, riscos, custos, como é que é a experiência disso tudo. Tem uma gama de dúvidas que muitas pessoas têm. Para isso, para a gente conhecer mais esses detalhes, conhecer um pouquinho mais dessa história, a gente trouxe aqui hoje a Andrisa, a Rebeca, que são as mães da Ana Liz, para conversar conosco, tá? Sobre essa experiência que elas tiveram, tá? Da maternidade, fruto desse amor desse casal. Quero agradecer vocês terem aceito o convite de conversar conosco, tá? Bem-vindas, agradeço em nome de toda a equipe do Ginecologicamente Falando por essa oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história de vocês que gerou a Ana Liz. Bem-vindas. Olá, pessoal. Eu sou a Andrisa, sou professora da Universidade Federal de Pelotas, do curso de dança e de teatro, e gostaria de agradecer muito a toda a equipe do Ginecologicamente Falando, ao Thales, por estar nos recebendo hoje, né? E estamos aqui para partilhar um pouquinho da nossa história, dessa família que constituímos, né, com a nossa pequena Ana Liz, que é a nossa alegria dos nossos dias. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Rebeca, outra mamãe da Ana Liz. Também sou professora, atuo na área das artes. Também voltei meus estudos para a área da saúde, para a educação física. E hoje é um prazer estar aqui partilhando da nossa história, né? Que a nossa história sirva também para motivar outras famílias, assim como a gente, né? E trazer essa representatividade que é tão importante na sociedade em que nós estamos inseridos. Então, é um prazer, tenho certeza que será uma conversa muito legal, muito bacana. E mais uma vez agradeço todo mundo, a equipe, ao Thales, por estar nos propiciando esse momento. Bem-vindas. Então vamos lá. Eu vou iniciar a nossa conversa tentando fazer uma linha do tempo, e para isso eu gostaria que vocês me contassem sobre a história de vocês, o plano de ser mãe, se há muito tempo vocês planejaram isso, se vocês sempre tiveram essa ideia da maternidade. Primeiro, a nossa história começa, né, no campo acadêmico, no momento em que nos conhecemos no curso de dança, e aí fomos nos aproximando e depois de um tempo, então, começamos a nossa história. E de lá para cá, Thales, nós passamos por vários momentos de diferentes sonhos, projetos, desejos, né? Eu já inserida como professora efetiva, a Rebeca terminando, né, os seus estudos, ainda definindo os caminhos que ela iria seguir, mas nós fomos cada vez mais fortalecendo a nossa relação e chegou a pandemia. E foi na pandemia, eu acho que aflora a questão da maternidade em mim, em primeiro lugar, que sempre foi um desejo muito grande em ser mãe, em gestar. E aí começamos a conversar ali quando começou todo aquele período de isolamento, nós muito dentro de casa, discutindo e colocando em questões, né, questões de valores, do que queremos, do que não queremos para a nossa vida daqui para frente. Então a maternidade surge, né? Eu já numa idade, assim, não é uma idade avançada, mas um pouco mais velha do que geralmente as pessoas
aquele marco biológico fala, né? Eu já estava com 37 anos, com essa vontade, mas não tínhamos nem ideia, né? Que dali ia surgir, mas foi nesse ponto que surge a vontade de ser mães, e com isso o ser se transformou em sermos mães. E a partir disso, então, Thales, a gente começa uma caminhada, né? Que daí é o momento que a gente falou assim, é agora. Era isso que eu queria saber. Que não é algo que se decide do dia para a noite, mas teve um momento que vocês falaram assim, é agora? Teve. Isso foi em dezembro, eu acho, de 2020, eu acho que entre outubro e dezembro de 2020, que começou essa investigação nossa de pensar, tá, se queremos ser mães, por onde que a gente começa? Naquele momento, nós não éramos tão ligadas à questão do Instagram ainda. E do Facebook a gente não utilizava tanto para mapear pessoas. Então, o que aconteceu? Nós não sabíamos referência. Nós não tínhamos referência de outras mulheres que tinham feito tratamento, nós não sabíamos clínicas. Por incrível que pareça, hoje é tudo muito próximo e muito rápido para nós que acessamos e tudo isso já, mas naquele momento não. Aí eu comecei a perguntar, porque eu soube que uma colega aqui da faculdade havia feito um tratamento. E aí eu falei, não, então eu vou perguntar aonde que ela fez esse tratamento para ver se por ali é possível a gente ir se informar, né? E nós achávamos que teríamos que ir para Porto Alegre, talvez ir para São Paulo. E para nossa surpresa, a gente descobriu a doutora Lara aqui em Pelotas, que é, né, uma referência na reprodução humana. E o É Agora foi quando a gente marcou uma consulta para fevereiro de 2021. E nós falamos, não, vamos lá, dar esse pontapé inicial para ver se de fato vamos encarar essa ou não. Então, o É Agora aconteceu no finalzinho de 2020, né, já aguardando uma consulta para o início de 2021. Certo. A doutora Lara é minha professora, foi minha professora, né? E ela é realmente uma referência, ela é uma pessoa incrível. Tá, vocês foram na consulta, teve a consulta ginecológica, a questão da orientação. Como foi que vocês, na verdade, pensaram e escolheram quem de vocês duas iria gestar? Bom, então, a questão de gestar, né? Sempre muitas pessoas têm essa dúvida, essa curiosidade. A Andrisa, ela sempre teve o sonho de ser mãe, de gerar, de passar por esse momento da gestação. Já isso, nunca foi um desejo meu. Nunca tive esse desejo nunca me imaginava grávida, nunca me imaginava passando por esse processo. Talvez pela minha idade, pelo momento que eu estava ali, né? Na minha vida pessoal. Então, isso nunca foi um desejo meu. Então, logo de cara, quando a gente começou a conversar, eu já falei que eu não gostaria de gerar, assim, né? Já que era tanto um desejo dela, então, que ela pudesse vivenciar isso, né, no corpo dela e passar por esse momento que foi tão importante, tão significante para ela e que acabou que reverberou em mim, né? E também foi importante, significante para mim, mas essa escolha sempre foi algo que a gente já tinha muito em mente, que seria a Andrisa queria gestar, queria passar por esse processo de gestação. Retrocedendo um pouquinho na nossa pergunta e resposta anterior, como é que foi essa consulta com a professora Lara? Como é que foi o desenrolar da primeira consulta, a segunda? Como é que foi tudo isso? Eu nunca vou esquecer que a gente foi assim, né? Eu falei para a Rebeca que havia marcado a consulta e nós, então, vamos lá para investigar, para se informar. E é Para óbvio, saber como é que funcionava, como é é, que era. e é óbvio que eu saí de lá já a 1000 por hora, querendo fazer e começar o tratamento, né? Por quê? Porque a doutora Lara, ela, na primeira consulta, ela nos acolhe muito bem. Então, nessa acolhida, ela
conversa conosco, vê as nossas expectativas, os nossos desejos, né? Além disso, além dela ser uma referência em reprodução assistida, ela também nos chamou a atenção, né? E nos criou uma expectativa grande em chegar até ela, porque a gente viu o engajamento dela com as famílias homoafetivas, né? Em acolher essas outras e novas famílias que poderiam vir a surgir. Então, quando a gente chegou lá, foi com muita expectativa e ela foi, então, pegando nossos dados, foi conversando, e nesse dia ela nos deu todas as informações possíveis, as possibilidades de tratamento, os valores, né, como acontece, como não acontece, o que precisaria. Então, a gente saiu de lá, eu saí com, e vou falar eu porque na questão da gestação, nessa expectativa em fazer todo uma anamnese, né, do meu corpo para ver se seria possível eu gestar, e nós, enquanto casal, nessa expectativa de, será que a gente vai mesmo encarar? Será como que vai ser o nosso planejamento financeiro? Porque não é uma coisa tão barata, né? Mas então foi uma consulta muito instauradora, assim, para nós, porque sanou nossas dúvidas e ao mesmo tempo alimentou a minha expectativa, o meu desejo, aquela vontade só aflorou de ser mãe. E dentro das possibilidades que a doutora Lara ofertou, você lembra quais eram? Sim, inseminação ou fertilização in vitro. Num primeiro momento, né, amor, a gente chegou pensando, queremos uma inseminação. Pensando na nossa representação. E a gente nem sabia muito bem como funcionava a fertilização in vitro também, né? Ela foi nos apresentando as possibilidades. A partir disso e das questões também relacionadas à própria idade, né? Ela foi nos dando as opções e aí a gente foi conhecendo um pouquinho o que era cada coisa, porque até o momento a gente não sabia muito bem como funcionava tanto uma contra a outra, né? Na nossa representação, a inseminação seria um processo mais natural, aconteceria super bem, ia ser muito rápido, né? Não tinha tantas questões. E a fertilização já era uma coisa mais laboratorial, como, mas será que não é uma coisa muito, né, fora do padrão? Não sei, a gente chega cheio de representações de senso comum, né, a primeira vez que a gente chega lá. E aí, então, ela foi nos explicando, né, as porcentagens, a questão da inseminação, a diferença da inseminação para a fertilização in vitro, a questão da idade. Eu chegando naquele momento eu já estava com 38 anos, eu chegando com essa idade, já era uma idade que eles chamam, tem um termo que usa, né? Já é uma idade mais avançada, para talvez a inseminação dar certo. Teria que fazer também todo um diagnóstico, né? Essa anamnese do corpo, para ver se estava tudo bem. Então foi isso que a gente fez. A gente saiu da primeira consulta pensando, não, vamos tentar uma inseminação, né? Mesmo sabendo que a probabilidade, a porcentagem é um pouco menor do que a fertilização. Mas ao longo do caminho, a gente foi modificando e optando pela fertilização in vitro por N questões, que não sei se eu posso partilhar um pouquinho ainda nessa pergunta, Thales. Claro, na verdade vamos continuar porque a minha próxima pergunta seria isso, sobre o processo de fertilização in vitro que foi que vocês escolheram. E aí eu queria justamente saber como é que foi esse processo, se ele foi muito demorado, do porquê que vocês escolheram ele. Pode contar, estamos aqui, ó, ouvindo vocês com muito prazer. Ótimo, certo. Então, assim, eu saí pensando, né, e conversando com a Rebeca dessa questão, vamos fazer uma inseminação, vamos se engajar para fazer uma inseminação. Mas aí eu comecei a fazer os primeiros exames e fazer todo o acompanhamento inicial com a doutora Lara. Vou fazer os exames, né, para ver como é que está esse organismo, para ver como que as coisas vão o que vai se apresentar para nós para depois a gente fazer uma escolha ou não. Só que eu fiz os exames, né? Exames de sangue, tudo tranquilo. Na hora que eu fui fazer um exame, que é um nome imenso, das trompas, e aí daqui a pouco eu posso ter. Salpingografia. Exatamente. Esse
eu fui fazer, né, super tranquila e senti uma dor absurda. Eu falo, olha, depois dessa dor eu posso ter qualquer criança por parto, por cesárea. E aí nesse exame eu descobri que eu tinha uma das minhas trompas obstruídas. E o que acontecia? Se nós optássemos por uma inseminação, talvez as chances seriam ainda mais reduzidas. E aí, em função da idade, em função desse exame, especificamente, o que melhor se apresentava para nós no momento seria a fertilização in vitro. E aí, a partir de então, foi que nós fizemos a escolha pela fertilização, e aí tivemos que alterar um pouco, né, a nossa previsão de gastos, porque a fertilização, ela é um pouco mais custosa, mais cara que a inseminação, em função de alguns outros processos que precisam ser feitos. Mas aí foi isso, assim, em função desse exame, foi que a gente optou pela fertilização e não nos arrependemos, né, amor? Sim. Foi a melhor escolha que nós poderíamos ter feito. Já já a gente vai explicar um pouquinho mais o porquê dessa. Bom, a gente já pode falar, porque se Não, e ali foi. quando ele mencionou, né, ser um processo demorado, É isso. pode-se dizer que é um pouco. Não sei se para nós que estamos vivendo acaba que é mais demorado por causa da questão da expectativa e muitos medos e receios que surgem no meio do caminho, né, na espera do resultado dos exames, enfim. Mas é um processo que sim, né, pode-se dizer que é um pouquinho demorado, porque, pelo menos no nosso caso, a Andresa teve que passar por uma série de exames, então a gente realizava os exames, levava na doutora Lara, a doutora Lara analisava, a gente via uma opção, aí talvez ela mandava fazer outros exames, e aí assim tinha esse processo de ida e volta, né, para que a doutora Lara pudesse analisar bem a situação. Nisso ela é extremamente cuidadosa, então ela esgota todas as possibilidades de diagnósticos e de ver, né, como está a saúde dessa futura gestante, para então, de fato, dar início ao processo, ou se talvez no meio do processo é necessário inserir alguma outra coisa ou ir para um outro caminho. Então, isso acaba que é um pouquinho mais demorado, mas é tudo por uma questão de cuidado mesmo e que dê, de fato, né, seja bem sucedido esse processo. E mais para colocar assim, né? Porque o nosso caso é o caso. As pessoas chegam para uma reprodução assistida por N motivos, né? E muitas vezes por questão da infertilidade, que não era o nosso caso. Então, no nosso caso, nós estávamos indo pela nossa escolha mesmo de querer ser mães e não ter uma outra possibilidade a não ser fazendo um tratamento. Então, talvez a gente possa achar que o nosso tratamento foi muito demorado, mas daqui a pouco ele foi muito rápido, perto de outros tratamentos em função da infertilidade e de outras questões, né? Mas digamos que a gente começou em fevereiro de 2021 e em janeiro de 2022 o embrião foi transferido para o meu organismo. E nesse meio tempo, a gente fez então esses primeiros exames, todo o acompanhamento com a doutora Lara no primeiro semestre, até que chegou o momento que nós batemos o martelo e falamos: tá, agora estou pronta para fazer a punção dos ovos, né? Que é o primeiro momento de todo esse tratamento. Entre a punção dos ovos, né, essa nossa decisão é a punção dos ovos, a gente precisou acessar, e é isso, talvez eu estou antecipando algumas questões que tu possa vir a me perguntar, Thales, mas a gente teve que acessar um banco de sêmen, né, para poder dar encaminhamento ao processo. E aí também isso foi uma novidade para nós, porque nós nem sabíamos, e depois eu conto um pouco mais como foi esse acesso. Mas então a gente precisou acessar esse banco de sêmen, escolher, fazer as escolhas, tudo.
para então fazer a punção dos óvulos. Para fazer a punção dos óvulos, a gente optou por. Ah, não, desculpa. A punção dos óvulos, de qualquer forma, a gente tem que tomar medicamento para preparar o organismo, né? Tudo. Eu tinha uma reserva ovariana muito boa, assim, eu tive vários óvulos. E aí, esse momento foi o momento que eu achei um pouquinho mais invasivo, né? A questão da punção dos óvulos, em que eu tive 29 óvulos, 25 seria possível fertilizar, né? Ir para a segunda etapa do tratamento. Só que em 2021 entrou uma nova legislação que não poderia ter mais do que 8 embriões as fertilizações. Eu não sei explicar direito, talvez vocês da área da saúde estão mais por dentro dessa legislação. Então, não poderia mais pegar os 25 óvulos e fertilizar, né? Bem nas semanas que a gente foi que eu fui fazer a punção, tinha que ter uma previsão assim de quanto, mais ou menos, nós vamos pegar tantos ovos para fazer a fertilização, para ver mais ou menos, para ter uma média de uns 8, não pode passar de 8. E aí, então, naquele momento, se optou por utilizar 15 para fertilização e 10 ficaram congelados. Eu acho que foi isso, Então, esse momento foi um dos momentos que a gente se deslocou até Porto Alegre, porque a doutora Lara atende aqui em Pelotas, tem a clínica dela aqui, mas é em parceria com a clínica Nilo Franz em Porto Alegre. Então, a gente faz todo o acompanhamento aqui. Quando está prontinho, a gente vai para lá e faz essa etapa da punção dos óvulos e da transferência. E aí, depois disso, a gente, então, foi para a etapa da formação de embriões. E depois, então, a coisa aconteceu em outros momentos. Dei a formação de embrião, fiz novos exames, percebi que eu estava com uma endometrite, precisei tratar a endometrite, tudo isso para preparar o organismo para receber o embrião mais para frente. Bem resumido, assim. Agora você foi falando, veio várias perguntas na cabeça, eu vou tentar elencar elas. A primeira delas é sobre a questão do banco de sêmen. Vocês descobriram que havia essa possibilidade. E sobre a escolha, como é que funciona? Como é que foi para vocês? Bom, então, nesse processo, né, de escolha do sêmen, nós tínhamos duas opções, né, de acesso a esse banco: o banco de sêmen nacional e o internacional. Nós optamos pela escolha do nacional e a partir disso, então, a gente entra na plataforma e nós conseguimos realizar um mapeamento de características, né, a partir do nosso desejo. Nosso desejo era que as características do doador se assemelhassem às minhas características. Então, a gente, a partir disso, fizemos as nossas escolhas. Então, nós podemos colocar Cor dos cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. Acho que a altura, não sei se tem altura, mas a gente colocou algumas Algumas. características básicas, assim. Exatamente, algumas características básicas, e a partir disso, então, gera inúmeras possibilidades de doadores, né? Esses doadores, eles são identificados por uma numeração, então a gente não consegue, no Banco Nacional, a gente não consegue ver foto, né? No internacional, a gente consegue ver a foto do doador quando era criança, mas no nacional a gente não tem essa opção. E por um lado, para a gente foi até bom, assim, porque a gente não gera uma expectativa de como será a criança, né? A partir dessa característica que a gente escolheu, a gente espera e para ver como que vai se desdobrar, né? E como que será essa criança. Então, vem, né, várias possibilidades ali, e eles são identificados por números. E aí, a partir disso, a gente vai abrindo, né, um por um, e ali a gente tem um mapeamento, né, desse doador. Então, a gente tem todas as características físicas, as características básicas, mas a gente também tem tipo sanguíneo, em relação aos pais, aos avós, origem, Exames, algumas coisas aparecem alguns também. exames, se tem alguma Alguma possibilidade de questão. doença. Exatamente. Enfim, tem um mapeamento, assim, né, geral desse doador. E aí a gente pode escolher até
5, né, É, se a não me gente engano. precisa fazer os 5. Só retomando um pouquinho, né, que a gente sabia do Banco Internacional, mas sabíamos também que o custo era maior. E a plataforma nacional da onde que a gente acessou era muito tranquila, era muito fácil de se achar, de procurar, muito confiável também. Então foi por isso que a gente acabou optando pelo Banco Nacional. E nessa época, eu acho que a gente foi uma. Tem um casal de atrizes, né? Não são, as duas não são atrizes, uma é atriz e a outra é da área da música, que também estavam fazendo tratamento, e se eu não me engano, elas, na época, elas fizeram algum comentário sobre Banco Nacional e Internacional, falando do Nacional, e isso fez com que a gente apostasse ainda mais nesse. Aí, quando a gente escolhe, a gente entra em contato com a clínica lá, né, com esse banco, e tem que mandar 5 opções, não significa que a primeira opção que tu mandou é a que vai ser dada, não, das 5, eles te mandam uma. Então a gente precisou acessar esse banco 2 vezes, depois a gente conta o porquê que a gente precisou acessar 2 vezes o banco de doadores, o banco de sêmen. E então, na primeira vez foi das 5 opções veio a primeira, e da segunda vez que a gente acessou, das 5 opções veio o número 3. Já conta agora por que vocês tiveram que acessar duas. Fiquei curioso. Certo, porque o que aconteceu? A gente fez, né, a punção dos óvulos e foi fertilizado os óvulos, né, com esse sêmen do doador, e disso gerou 5 embriões. Em função da idade, tudo, existe um aconselhamento da gente fazer o exame genético. Quando a gente faz o exame genético, a gente consegue descobrir se esse embrião é um embrião euploide ou aneuploide. Descobrimos que os nossos 5 embriões eram aneuploides. Nenhum deles poderiam ser transferidos. Né? Então, ao termos 5 embriões aneuploides, chegamos à estaca 0, e nesse momento agradecemos por termos 10 óvulos congelados, ou senão a gente teria que começar todo o tratamento do início. E aí, tendo os 10 óvulos congelados, nós acessamos novamente o banco, porque o que seria? Por que deram, né, 5 embriões aneuploides? Da onde vinha a origem, né? Nós não sabíamos, poderia ter a causa ser da minha parte ou da parte do doador. Como nós tínhamos a opção de trocar o doador, optamos por fazer essa troca. E aí, então, acessamos esse banco numa segunda vez e foi fertilizado esses 10 óvulos, que então resultaram mais em 6 embriões. Quando foi implantado o embrião? Como é que foi para vocês? Aí são 2 momentos, né, o momento da implantação e o momento da confirmação da gravidez. Como foram esses 2 momentos para vocês? Certo, vou falar um pouquinho mais. Depois a Rebeca fala a partir desse olhar de quem esteve sempre do lado. Quando deu essa primeira questão dos 5 embriões aneuploides, foi um balde de água fria para nós. Assim, a gente passou pela primeira grande frustração, eu acho, enquanto casal na vida, porque a gente nunca esperava, né, que daria errado. A gente achou, na nossa concepção, daria tudo certo, isso, né? E aí nós, de qualquer forma, nós fizemos a punção, foi em junho, e nós já tínhamos decidido que seria outra transferência lá por dezembro ou janeiro, então a gente ficaria um semestre aí num aguardo, por várias questões, e também para a gente ir construindo juntas essa ideia, né, cada vez mais forte da maternidade. Nesse meio tempo, 5 embriões aneuploides, precisamos começar o tratamento, voltar uns passos e começar de novo. Aí acessamos o banco novamente, escolhemos o sêmen, foi feita a fertilização, deu 6 embriões. 6 embriões. Dos 6 embriões, fizemos novamente o teste genético. 2 eram euploides. Ufa, né? Temos 2. Então agora era o momento de se preparar para fazer a transferência do embrião. Isso foi em outubro. De outubro até dezembro, porque a nossa ideia era fazer ali em janeiro, fazendo mais alguns exames com a doutora Lara, foi que eu descobri que estava com uma endometrite. Então, antes de fazer a transferência, eu teria que fazer um tratamento para tratar essa endometrite. Então, nisso, como a Rebeca já colocou, a doutora Lara é
extremamente minuciosa, ela é muito cuidadosa, ela faz uma série de cuidados e encaminhamentos que possibilitam a gente chegar com muita mais tranquilidade e preparadas. Aí, paralelo a isso, ela indicou que a questão de, quem sabe, a gente procurasse uma nutricionista, que quem nos acompanha é a Pamela, que me acompanhou e que hoje acompanha a Annalise também, né, para preparar esse organismo para a transferência desse embrião. Então, além de estar tratando endometrite, eu comecei a me preparar através da alimentação para receber esse embrião. E aí foi assim que passou outubro, novembro, dezembro, e no dia 17 de janeiro de 2022 foi o momento que nós nos dirigimos novamente até Porto Alegre e fizemos então a transferência do embrião. Na punção dos óvulos, a Rebeca não pôde estar comigo, porque era todo aquele momento de Covid, os protocolos, e nesse momento talvez também não poderia, porque estava com uma série de cuidados ainda, foi quando deu uma alta, tanto que a Rebeca pegou Covid logo em seguida da transferência. Mas a doutora Lara fez esse pedido, que como éramos um casal, né, de duas mães, que seria muito importante nós duas estarmos nesse momento. Então, fomos juntas e estivemos juntas durante o momento da transferência desse embrião, que se dá através de um catéter. E aí, tu pode falar um pouco, amor, sobre... Sim, bom, esse momento foi muito marcante, né, para nós. E eu acho que essa possibilidade de eu estar ali junto foi extremamente importante, porque é um momento de alegria, sim, e da gente estar ali, né, eu principalmente podendo ver todo o processo ali que aquelas médicas estão realizando, né, cada passo, e ver elas inserindo aquele embrião é extremamente emocionante. E ao mesmo tempo é um momento de tensão, né? Porque a gente vivencia cada etapa do processo é muito marcante assim para nós, né? Então a gente acaba depositando uma expectativa desde o primeiro momento que a gente foi até a doutora Lara, já começou essa expectativa. Então, cada momento é um momento de muita alegria e ao mesmo tempo de muita tensão, porque a gente fica, né, naquela coisa, será que vai dar certo? Então, acredito que eu estar ali, né, do lado da Andresa, nesse momento tão significativo e tão marcante nesse processo, foi extremamente importante, assim, e ver como se deu, né, e todo o cuidado ali das médicas, das enfermeiras que estavam ali conosco, nos enxergando ali enquanto duas mães, né, mesmo eu não estando ali, né, passando efetivamente, né, pelo que a Andresa estaria passando, mas eu estava ali do lado e nós estávamos ali juntas, né, então foi um momento bem importante e que marcou muito esse nosso processo. E eu acho que vale a pena ressaltar uma curiosidade, assim, que eu sempre fui adepta à acupuntura. E antes e depois da transferência, eu fui acompanhada pela doutora Patrícia Zillig, que fez todo um protocolo de Paulus conosco através da acupuntura, preparando o organismo para receber esse embrião também. Então, a gente teve, além de todo esse procedimento, né, a gente teve esse acompanhamento, a gente investiu em mudar a alimentação e na acupuntura para que esse momento, né, da transferência pudesse ter ainda mais, ser um sucesso, né? E foi muito especial, por mais que eu saí de lá com a certeza, falei, deu certo, mas a gente fica 12 dias no aguardo. Eu, só antes de chegar nesse momento, né, de quando deu o resultado, mas uma coisa que é importante ressaltar, o tanto de coisas que a gente fez, né, foi vários exames que não são exames baratos, tivemos acompanhamento nutricional, tivemos acompanhamento com a nossa clínica geral, realizando acupuntura e e todo esse protocolo, que são coisas que são muito gastosas, né? Que tem um valor que é necessário um investimento alto. E aí, para quem estiver nos ouvindo, pode achar que esse não é para mim, né? Nunca vou conseguir então realizar
esse procedimento, nunca vou realizar, nunca vou poder passar, né, por esse processo, não vou poder gerar, enfim. Então é importante a gente falar que sim, nós passamos por esse processo todo, né? Felizmente nós tínhamos condições, né, financeiras para realizar tudo isso, mas nós sabemos que na realidade em que nós estamos, a maioria, né, da população e dos casais vivem em uma realidade que não possuem condições financeiras de arcar com todos esses custos, né, que acaba sendo necessário passar nesse processo. Mas nós sabemos que tem outras possibilidades, né? O SUS, inclusive, Ele tem um ele tem um programa. programa que auxilia nesse processo e É que possível fazer esse tratamento pelo SUS. sim, não, e além de fazer pelo SUS, tem outras clínicas que possuem planos mais acessíveis também, né? Na real, é assim, toda clínica, pelo que a gente se informou, conforme a tua renda, eles têm um programa de desconto. Existe possibilidades desse tratamento sair um pouco mais barato ou mesmo ser acessado pelo SUS. A única questão que nós não sabemos falar claramente, né, assim, de certa forma, com uma maior profundidade, é se o tratamento pelo SUS, além de dar conta da infertilidade, ele pode agregar casais homoafetivos. E se ainda não, talvez aí seja um lugar para a gente estar batalhando, né, para que casais que de todos, né, diferentes casais possam estar tendo essa possibilidade que nós tivemos em fazer o tratamento. Exatamente, é a gente dizer que sim, passamos por todo esse processo custoso, mas que sim, tem outras possibilidades e que sim, é possível realizarem, né, esse mesmo tratamento de outras vias, por outras formas. Acho que isso é bem importante a gente ressaltar. Olá, pessoal. Na próxima terça-feira continuaremos com o papo com a Andrisa e com a Rebeca e saberemos um pouco mais da história delas. Pessoal, obrigado e até logo.